Boa tarde, pessoal. Vamos começar o último seminário do semestre. Para o pessoal que for mais novo e não entende exatamente o que está acontecendo lá fora, isso chama chuva, que fazia tempo que vocês não viam, então talvez o pessoal já esqueceu. Bom, hoje quem vai apresentar é o professor Ali, aqui do Instituto. Então, Ali. Estão escutando? Né? Obrigado. Bom, a chuva faz parte de coisas legais, às vezes ilegal, né? Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Faz tempo que estava torcendo para apresentar. Então, passaram um monte de coisas legais na minha cabeça e não apresentei. Então, agora eu vou falar sobre uma coisa um pouco mais feia. Porém, como podem esperar pelo título, aliás, o título foi feito pelo ChatGPT, o título, a parte de além das aparências feias. E hoje vai ter muito. Talvez até um dia vocês tenham uma palestra por ChatGPT. Hoje vocês vão ver. Então, é sobre dois assuntos que eu sempre fugia. E agora, por causa dos seminários de coisas legais e também por um projeto de mestrado que o Lucas está desenvolvendo, eu comecei a gostar de razão cruzada e schwartziana, etc. Mas isso volta a um pouco atrás, que eu vou falar para vocês, começou há alguns anos atrás, que tá. Eu queria falar que eu geralmente tento ser legal também. Vocês já tinham visto essa piada? Nas aulas de cálculo, tipicamente cálculos é muito tedioso você ir dar aula de cálculo para alunos de engenharia, alguns alunos que não gostam. Você tem que ter algumas piadas. Mas as piadas, hoje em dia, já não... Ninguém ri mais. Antigamente, as pessoas riam. Não sei se é agora o que aconteceu. Aquelas piadas do tipo, na GA, por exemplo, duas retas reversas, o que falou uma para a outra? Você não está nos meus planos. Hoje em dia, quando fala, os alunos não riem mais. Vocês são muito legais, mas os alunos não riem. E aí, eu pedi para a ChatGPT. Eu estava dando termo de Stokes, aula passada. Aí perguntei, qual que é a piada que você faz sobre o termo de Stokes? Você sabe? Por que a matemática acabou a relação com o físico? Opa! Bom, sei lá... É o Carol, apareceu o Carol. Eu achei genial, cara. Não sei se vocês... Bom, anyway, sobre a nossa palestra também tem piada, mas vai ficar no final, se der tempo. O tempo está correndo. Então, a palestra é sobre schwartziana e razão cruzada. Esse aqui é schwartziana. Isso eu percebi muito recentemente, quando estava preparando a palestra. Schwartziana, na verdade... não é legal, né? Porque não é keynote, não é... Bom, é PDF aqui. Schwartziana é um gênero de abelha sem ferrão, presente na América do Sul, mais especificamente no Brasil, Argentina e Paraguai. Mas a gente não vai falar sobre biologia desse bicho, nada de botânica, nada de animais. A schwartziana vai ser esse bichinho. Dada uma função que tem 3 vezes derivada, a schwartziana da função tem essa expressão. Alguém que não tinha visto essa definição? Levante a mão. Não tinha visto? Legal. Ok, ótimo. Então, pode ser legal. Então, esse aqui é aquele negócio que eu odiava quando eu olhava. Porque, primeiro que as pessoas colocavam isso como hipótese de alguma coisa, eu sabia que tem algum uso como um black box, mas por que diabo que está definido desse jeito? Não estava claro por muito tempo, mesmo depois que terminei doutorado. Então, tem outra coisa que também é interessante, é a razão cruzada. A razão cruzada já é um pouco mais antiga, é uma coisa mais histórica. Eu chamo a razão cruzada de coentro, sabe por quê? Porque eu ouvi, na verdade, até agora já fiz essa pesquisa, coentro é aquela hortaliça que as pessoas ou amam ou odeiam. Tem alguém que aqui é sou para coentro? Que tanto faz? Bom, aqui verificamos nessa amostra, pelo menos. E razão cruzada, ou talvez até muitas coisas, até matemática, sei lá. Razão cruzada é um dos assuntos que, no meu ponto de vista, quando as pessoas gostam, adoram, gostam muito, e quando odeiam, quando não gostam, não tem isso, que mais ou menos odeiam. Eu atribuía, pelo menos no meu caso, por uma razão para isso. Eu, particularmente,
olhava nas definições de razão cruzada em textos diferentes, quando eu encontrava, isso aí volta, talvez, à graduação. Via várias definições, e sempre era angustiante. Afinal, o que é a definição de razão cruzada? Razão cruzada entre 4 pontos, digamos, num segmento da reta, você define como AC vezes BD dividido por BC vezes AD, certo? Então, esse aqui, esses dois cruzados assim, dividido por BC, tamanho de BC, vezes AD, certo? Essa é uma definição de razão cruzada. So what? Aí, se você olhar um texto de análise complexa, ou geometria hiperbólica, ou sistemas dinâmicos, etc., você vê uma outra definição de razão cruzada. Inclusive, a razão cruzada pode ser definida para 4 pontos que estão no plano complexo também, certo? Então, não precisa estar necessariamente de 4 pontos na reta. Você define assim, Z3 menos Z1, Z4 menos Z2, dividido... Até aqui é a mesma coisa, né? O numerador é a mesma coisa, dividido por Z2 menos Z1, Z4 menos Z3. Então, essa diferença por essa diferença. Olha, acredite se quiser, esse aqui já era motivo de chatice, porque enquanto eu não sabia, quando estava fazendo a graduação, e esse aqui foi um dos motivos que eu odiei esse negócio, porque, poxa, o pessoal não tem alguma coisa, definição fixa, digamos, e ficava confuso nas coisas. E aí você via que, tem mais definições. Depois você pode olhar as referências, que, dependendo do texto, às vezes eles usam outras definições. Mas isso custou um tempo, gente. Vocês em 2 minutos já vão saber o que é, por que isso acontece. É uma coisa óbvia. Por que tem várias definições? Daqui a pouco a gente vai ver. Mas, primeiro, o que é razão cruzada, para que serve? Eu queria dar um exemplo de uso de razão cruzada que eu uso nas escolas, por exemplo. A gente vai nas escolas, tem um projeto de ir para as escolas, os alunos gostam de fazer esse tipo de coisas, né? Por exemplo, você quer saber, no jogo de amistoso, não sou futebolístico, mas eu já vi sobre isso, o jogo de 1993, jogo amistoso que o Brasil fez contra França, o Roberto Carlos, isso não é razão cruzada, o Roberto Carlos marcou um gol épico que os físicos colocam nos exercícios da física, qual foi o ângulo que ele chutou a bola e tal, e estava muito longe, e houve uma polêmica. A imprensa francesa falava que a distância era 30 metros, e a imprensa brasileira falava que era 40 metros, cada um exagerava um lado, né? Era muito longe do gol. E aí, a gente leva isso nas escolas falando de razão cruzada para dizer como você mede olhando para a foto. Como você vai medir qual foi a distância da bola até aqui, até essa linha aqui, no campo, certo? Então, o problema aqui é que você tem alguns dados, né? Você tem alguns dados que é essa linha de pequena área, tem uma linha aqui. Você sabe quanto que é a distância da pequena área até o gol? O Google sabe. O Google sabia quando eu dei essa palestra. 5,5 metros. Esses 5,5 metros, sabe por que esse é número irracional? 5,5 metros é porque é em jardas. Em jardas é o número inteiro. Acho que é 6 jardas, talvez. E depois tem outra linha, que é essa outra linha. Não, na verdade, essa não é uma linha reta, não. Esse aqui é um círculo, sabe? No campo de futebol tem um círculo. Esse é um arco do círculo. E tem uma outra reta aqui que mede a distância é 16,5 metros, que também é 18 jardas, na verdade. E aí você sabe que realmente daqui até aqui é 16,5 metros, daqui até aqui é 5,5 metros, e você quer saber daqui até aqui quantos metros, certo? Então, acontece que, se você tiver 3 pontos, já estou definindo agora a razão cruzada. Quem não sabia as definições de razão cruzada? Também levante a mão para eu... Ok, obrigado. Então, se você tiver 3 pontos A, B, C, onde você fala que C divide o segmento AB em razão AB, ponto vírgula C, que é definido assim, certo? AC dividido por BC. Então, essa é a razão que o ponto C divide o segmento AB. Você sabe que essa razão não é invariante se você tiver perspectivas diferentes, certo? Ou seja, se você pegar 3 pontos aqui, A, B, C, e depois tiver outra perspectiva,
esses são A', B', C', a razão, obviamente, não tem por que ser iguais, né? Se essas duas não são paralelas, por exemplo, não são, certo? Mas o que acontece é que a razão das razões sempre é invariante. Esse aqui bom, estamos falando de matemática dos gregos, é muito antigo isso aí. A razão das razões, ou seja, se você tiver segmento AB, se tiver dois pontos C e D, o C divide o segmento AB em razão AB, ponto vírgula C, e o D divide a AB em razão AB, ponto vírgula D. E se você dividir essas duas razões, vai dar razão das razões. A razão das razões é chamada razão cruzada, certo? E se você olhar aqui, a definição aqui está ficando AC vezes BD dividido por BC vezes AD. Essa é a definição para 4 pontos que estão... Bom, você tem que prestar atenção aqui que A, B, C, D não são exatamente nessa ordem aqui. E aí aparece esse negócio de ordem que já resolve aquele problema da minha angústia inicial, quando eu sempre falo, qual é a definição, afinal, de razão cruzada? O lance é que você pode definir várias razões cruzadas, porque basta você olhar para permutações desses 4 símbolos, A, B, C, D, você tem o grupo de permutações tem 24 elementos, mas muitas dessas razões dá na mesma. Então, eu já vou chegando lá. Eu queria só dizer aqui, né, o que eu falei, para 3 pontos a razão não é invariante, mas se você tiver 4 pontos, essa razão é invariante. E, na verdade, é um exercício de geometria euclidiano para alunos da escola, que essas razões é exatamente a razão do seno dos ângulos. Né? É a mesma coisa que você... Ou seja, 4 retas que são concorrentes, tem uma dualidade, como sempre, essas coisas de geometria. Você tem esses 4 pontos, eles têm uma razão cruzada, e essas 4 retas também têm uma razão cruzada, que é o correspondente seno dos ângulos, divisão do seno dos ângulos correspondentes entre as duas retas. Ok? Então... Como eu estava falando, essa angústia já foi, felizmente, dissipada. Se você olhar para 4 pontos, a questão é que esse ponto vírgula que é importante aqui, né? Ou seja, se eu esquecer esse ponto vírgula, só olhar um quádruplo de A, B, C, D, que geralmente a gente vê nos livros textos, é uma razão cruzada entre um quádruplo de 4 pontos. Aí sim, você pode olhar e tem 24 possibilidades, mas apenas tem 6 opções para a razão cruzada. Então, a razão cruzada que a gente falou é esse R aqui. A outra razão cruzada que a gente geralmente gosta é esse aqui, se não me engano, aquela segunda que eu escrevi para números complexos, mas os outros são simplesmente umas permutações bobas da outra razão cruzada. Certo? O lance é que se um desses números for um número real, outros também são reais, porque é uma fração, apenas uma função racional. Portanto, ser real ou complexo não vai alterar para essas razões cruzadas. Certo? Ok. Então, como que a gente resolve? Agora, vocês sabem como que a gente resolve o negócio do Roberto Carlos aqui? Como que a gente faz? Façam isso, depois tirem o print do seu computador e façam a conta. E depois a gente pega uma média, ver cada um quanto que chegou. Você pega esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui. Você tem 4 pontos, certo? Esses 4 pontos, na figura, no print, vai ter umas medidas. Você mede com régua e escreve a razão cruzada entre eles. E tem dados suficientes para resolver uma equação, certo? Então, você escreve a razão cruzada. Ou seja, a questão é que você tem a câmera que está tirando essa foto. Essa imagem é para uma câmera que não é exatamente ortogonal, tem uma perspectiva. Então, basta você usar o fato de que a razão cruzada é invariante e, portanto, basta calcular a razão cruzada nessa foto que vai resolver o problema. Eu calculei, deu 33,3, alguma coisa assim, 33 metros e alguma coisa. E, bom, tem vários... tem até um vídeo no Numberphile sobre isso. Mas o Federico Ardila, eu não sei por que ele usa um Thales também. Porque... Bem, olhem o vídeo também, mas não é o assunto aqui. Aqui você só pega uma reta daqui para cá, ortogonal, certo? E vai marcando os pontos. Alguma pergunta? Então, a gente já sabe o que é razão cruzada, e o coentro já passou a ser um pouco melhor, talvez. Tem algum sentido esse coentro. Eu, pessoalmente, gosto, mas tem gente que odeia, eu ouvi.
A razão cruzada apareceu assim, historicamente, resolve vários problemas importantes, digamos, na geometria euclidiana. É um dos problemas famosos, cuja demonstração usa esse conceito de razão cruzada, é o teorema de Pascal, certo? Que se você tiver uma seção cônica, por exemplo, elipse, e se tiver um hexágono aqui é A, B, C, D, E, F, certo? É F, F, A, né? Esse é um hexágono, e depois você olha para pontos de interseção dos lados opostos. No caso aqui é AB, você cruza com ED, né? Você passa de AB, depois você passa do ponto C, vai para DE agora, depois você cruza EF com passa de G, vai cruzar com, então, BC, está certo? EF com BC e AF com CD. Esses 3 pontos são colineares. Esse teorema de Pascal. E a demonstração usa a razão cruzada, e o lema principal para provar esse teorema é que, na verdade, esse aqui é curioso. Eu acho que esses aí podem ficar todos como exercícios, se não tem visto isso antes. Se você tem uma seção cônica, então você tem 3 pontos aqui, certo? Digamos, 4 pontos, né? 1, 2, 3, 4. Se você tem 4 pontos, pega um ponto aqui, um ponto infinito, digamos, certo? E aí, essas 4 retas têm uma razão cruzada, com aquela definição do seno dos ângulos. Vocês entenderam o que eu quero dizer com razão cruzada entre 4 retas, né? O seno desse ângulo dividido por esse ângulo, dividido por, sei lá, seno desse aqui por esse aqui, multiplicado por seno do outro. Essa é a razão cruzada desses 4 pontos, que certamente dá a mesma coisa que se cruzar elas com uma reta qualquer e calcular a razão cruzada entre 4 pontos de interseção. A propriedade das cônicas, a propriedade maravilhosa das cônicas é que essa razão cruzada não depende do ponto infinito que você escolhe. Ou seja, a cônica é identificada pela razão cruzada. Se você pega 4 pontos, o 5º ponto tem uma razão cruzada, e essa razão cruzada é invariante nessa seção cônica. E justamente essa é a chave da demonstração do teorema de Pascal. Bom, eu tenho que ir um pouquinho rápido, mas sem perder a legalidade, né? Então, as funções que vão ficar personagens principais nessa palestra, que casam muito bem com razão cruzada e derivada schwarziana, são funções Möbius. Funções Möbius são funções desse tipo aqui, certo? AZ mais B dividido por CZ mais D. Elas preservam a razão cruzada, a começar. Ou seja, se você pegar 4 pontos, você pode definir a razão cruzada na esfera de Riemann, né? Para números complexos, eu falei, você pode definir na esfera de Riemann também, só adicionando um número infinito. E aí, elas preservam a razão cruzada. Isso não é difícil de ver, é uma continha chata, mas para algumas pessoas legal. E contrário também é válida, ou seja, se preserva a razão cruzada, a transformação tem que ser uma transformação de tipo Möbius. Então, quer dizer, razão cruzada é invariante por transformações projetivas. Esse aqui, que é na geometria projetiva, é o lema principal, certo? A gente sabe, eu acho que aqui queria falar que algumas coisas você tem visto no curso de análise complexa, né? Se você fixar, se uma transformação como essa, fixar 3 pontos na esfera de Riemann, então essa transformação é identidade, certo? Se toda transformação de Möbius que fixa 3 pontos na esfera de Riemann, então é uma transformação identidade. Por que estou falando isso? Porque acho que no próximo slide eu queria dar uma aplicação dessa coisa de razão cruzada, mostrando que, dada 2 triplas na esfera de Riemann, então existe uma única transformação em Möbius que manda esses 3 pontos Z1, Z2, Z3 a W1, W2, W3. Certo? Uma demonstração bem curtinha desse fato é que você vê que aqui eu defini a razão cruzada agora de outro jeito. Isso aqui é mais comum para esse tipo de coisa. Z3 menos Z1, Z4 menos Z2, dividido por Z2 menos Z1, Z4 menos Z3. Tá bom? Então, se eu te der
uma tripla, 3 pontos distintos na esfera de Riemann, então, a primeira coisa que você pode fazer é definir essa função h, definida na esfera de Riemann, que pega qualquer z, manda para a razão cruzada entre z1, z2, z e z3. E a função g vai ser w1, w2, z e w3. Se você olhar a função h, o que faz? A função h manda os 3 pontos z1, z2, z3, respectivamente, a 0, 1 e infinito. Se você colocar, em vez de z, z1, você tem z1, aqui z1 também. Aqui dá para infinito, né? Aqui vai para infinito, então. Se eu colocar z1, ele vai para infinito. Eu fiz certo aqui? Não, eu mandei z1 para 0. Então está errado a minha figura. z1 vai para 0 mesmo? z1, não, né? Essa diferença, vezes essa diferença, dividido por essa vezes essa, certo? Mas tudo bem, vai para infinito, então, né? Não, vai para 0, é mesmo, vai para 0. Vai para 0. Então, vai para 0. E depois o Z2 vai para 1, Z2 vai para 1 porque dá a mesma coisa, esses dois vão dar a mesma coisa. E, enfim, o Z3 vai para infinito. E esse aqui faz o contrário. Quer dizer, esse aqui manda W1, W2, W3 para 0, 1, infinito. Então, você faz a composição da inversa de G com H. Vai ser uma transformação que manda ZI para WI, certo? E, além disso, é única essa transformação, certo? Porque se tivesse outra, você compunha ela com inversa dela e teria 3 pontos fixos e você concluiria que deveria ser identidade, certo? Então, aí apareceu razão cruzada em alguma coisa que vocês já talvez conheciam, talvez por até essa demonstração, né? Ok, esse coentro aparece em outros lugares também. Para quem não viu, aqui é a propaganda no seminário de coisas legais. Então, a razão cruzada aparece no modelo da geometria hiperbólica, né? Onde você, para calcular a distância entre dois pontos, você não usa a métrica euclidiana, usa a métrica hiperbólica, certo? Que está dado aqui, esse é o modelo de semiplano superior, certo? Então, aqui é a métrica, onde a métrica, cada vez que você fica próximo à fronteira, explode as distâncias, certo? Se conhece, quem viu um pouquinho de geometria hiperbólica no seu curso, que essas transformações preservam essa distância. As transformações de Möbius preservam a distância hiperbólica. A distância hiperbólica é dada por essa métrica. E para você calcular a distância entre dois pontos, bom, aqui não é legal, né? Está aparecendo, apesar de que eu botei todas as distâncias no PDF, não sei porquê. Então, na geometria hiperbólica, quando você quer calcular a distância entre dois pontos Z e W, o que você faz? Você pega todas as curvas possíveis que juntam Z e W e calcula o comprimento da curva, usando essa métrica e pega ínfimo, certo? Ok, não é desconhecido para quem começou a ver um pouco de geometria hiperbólica, que a distância obtida geodésica são círculos aqui, né? Círculos e retas, que são círculos infinitos. Certo? E talvez o mais legal para mim nessa palestra é que esse coentro aparece aqui também, ou seja, a distância entre Z e W, na verdade, é dado pelo logaritmo de Z estrela, Z, W e W estrela, onde Z estrela e W estrela são pontos infinitos dessa geodésica, ou seja, você pega dois pontos no plano superior, vai fazer, existe um único círculo que é ortogonal ao eixo dos números reais, certo? E ele intersecta o eixo real em dois pontos Z estrela, W estrela, e aí você pega esses 4 pontos nessa ordem e usa aquela definição anterior que colocamos, vai dar exatamente a distância. E, de fato, isso aqui é provado simplesmente, digo simplesmente porque realmente você não vai fazer aquela conta de ínfimo, não vai calcular exatamente a distância, mas passa por um truque de que a transformação de Möbius preserva uma distância hiperbólica. Isso não é difícil de ver, se você está um pouco acostumado com análise, né, complexa. Então, essas transformações preservam a distância hiperbólica, quando é dada assim. Portanto, se eu pegar esses dois pontos, mando com uma transformação de Möbius para dois pontos que estão no eixo dos imaginários, de tal forma que Z estrela e W estrela vão para 0 e infinito, respectivamente. E aí a distância entre esses dois pontos, bom,
esses dois pontos, em algum momento você tem que calcular alguma coisa, a distância entre esses dois pontos no eixo imaginário é exatamente dado por logaritmo de v dividido por y. Você vê que y indo para 0, ele vai para infinito. Né? E esse logaritmo é justamente o logaritmo da razão cruzada entre esses 4 pontos, 0, yi, vi e infinito. Que pelo fato que razão cruzada é invariante pela transformação de Möbius, isso mostra que a distância é dada por logaritmo da razão cruzada desses 4 pontos. Certo? Agora, uma coisa legal, né? Essencialmente, se você acredita nessa demonstração, você está vendo que a gente está tendo um outro corolário que não é difícil de ver também, usando a definição, que 4 pontos que estão no mesmo círculo, a razão cruzada é um número real. De fato, isso aqui é uma condição suficiente e necessária. Se você pega 4 pontos complexos, então a razão cruzada é um número real, se somente se esses 4 pontos são co-circulares, estão no mesmo círculo. E esses 4 pontos em particular dá exatamente a distância. Tá bom? Então, esses aqui deveriam nos dar um indício que esse negócio deve ser algo legal, né? Está aparecendo tanto na geometria hiperbólica quanto na geometria euclidiana. Enfim, a gente agora vai para a segunda parte, que é o segundo bichinho legal da palestra, que é schwarziana. A derivada schwarziana é esse negocinho aqui. Tá bom? Se você não se simpatizar, eu espero que eu consiga fazer isso depois de alguns minutos. Mas não tem obrigação. Ok. Então, o que é schwarziana? Espera aí, antes, isso aqui está dando muito spoiler, de fato. A gente viu que transformação de Möbius são coisas simpáticas, são coisas legais, certo? Legal no que sentido? No sentido de que a transformação de Möbius são aquelas transformações que preservam a razão cruzada, certo? Möbius preserva razão cruzada. Então, agora a gente gostaria de ter uma coisa quantificativa, uma coisa que mede de alguma forma quanto que uma transformação é longe de ser Möbius. Certo? Aí aquele bichinho vai picar e vai sentir quanto que é diferente de Möbius, a vítima. Então, você pega uma função f, acontece que, dado um ponto, né, no domínio dessa função, e z0 no domínio da função f, então, existe uma única transformação de Möbius, tal que os 3 primeiros jatos dessa função e a transformação de Möbius coincidem. Isso quer dizer que m no z0 é igual a f de z0, m' também, primeira derivada também, segunda derivada também, coincide no ponto z0, certo? Esse negócio que 3 dados sempre são importantes em todo troço que tem Möbius é interessante também, que sempre aparece esse número 3. Então, existem 3 dados, esses 3 jatos coincidem entre f e m. Agora, o que você faz quando começa a aprender cálculo? Em análise, você faz Taylor, certo? Depois que aprende primeira derivada, segunda derivada, terceira derivada, o negócio faz sentido quando você quer fazer expansão de Taylor. Então, aqui, agora a gente pode... Bom, agora eu tenho aqui. Agora, a gente olha para a inversa dessa transformação Möbius, composta com a função f, e escreve em torno de z0 a sua expansão de Taylor, dá z0 mais z menos z0. Magicamente, segunda derivada vai sumir. Isso não é difícil de ver. Mas, e terceira ordem vai ter 1/6, 1 sobre 3 fatorial, vezes um número mágico, que é exatamente esse bichinho, que é schwarziana. Ou seja, de novo, isso aqui... Aí sim, realmente, agora faz sentido para mim que, ok, derivada schwarziana está medindo em terceiro nível
quão longe de ser Möbius você é em algum ponto, certo? Mas o negócio é um pouquinho mais do que isso, vai mais do que isso. Na verdade, derivada de Schwarzschild é um tipo de curvatura, e a gente tenta, eu tenho essas slides daqui a pouco, de alguma forma, se você, não sei se vocês fizeram um pouquinho de geometria diferencial, mas um curso de geometria analítica, às vezes você vê isso. Dada uma curva, tem a noção de curvatura, certo? De cada ponto. O que é curvatura? Ou talvez melhor, o que é um círculo osculante num ponto P, cujo raio é a inversa da curvatura, na verdade. O círculo osculante é o círculo que beija bem a curva nesse ponto, melhor entre todos os possíveis círculos. Mas tem um jeito para achar esse círculo. Você pega 3 pontos, dado 3 pontos, você passa um círculo e manda esses 3 pontos convergirem ao ponto P. Esses círculos vão convergir ao círculo osculante. Então, dado uma curva, você tem, dado um ponto, se essa curva é suave o suficiente, então você tem círculo osculante, certo? Onde a curvatura, na verdade, coincide nesse ponto, entre o círculo e a curva, certo? Acontece que se eu tiver uma curva cuja curvatura é assim, tipo decrescente, curvatura monótona, se eu quiser desenhar esses círculos osculantes, não sei se já alguma vez tentaram na geometria diferencial ver isso. Se você pega pontos diferentes, por exemplo, essa figura é errada. Nunca pode acontecer isso. Nunca pode acontecer isso, quer dizer, os círculos osculantes têm que ser todos disjuntos. Todos têm que ser disjuntos. Isso não é óbvio. Isso não é nada óbvio, que se você tiver uma curva cuja curvatura é monótona, né, decresce ou cresce, então os círculos osculantes todos são círculos, digamos assim, ou seja, essa curva vai ter uma família de círculos que são osculantes, essa curva é tangente, né, a todos esses círculos. E esses círculos todos são disjuntos. Esse é um teorema de um cara chamado Tate, um escocês, Peter Guthrie Tate, onde fez a tabela que o Lord Kelvin pediu para ele fazer, aquela tabela de todos os possíveis nós para entender matéria, toda a matéria. Na verdade, eles estavam almejando ter uma tabela periódica antes de Mendeleev, formado por todos os possíveis nós. E o cara demonstra esse negócio, o Peter Tate, ele demonstra isso em meia linha, de fato, uma linha, talvez, no máximo. E aí, qual é a relação com transformações de Möbius? Acontece que transformações de Möbius, na verdade, são um tipo de algo similar a esses círculos osculantes, mas em termos de, dado uma função f de RP1, espaço projetivo, reta projetiva, se você pegar um difiomorfismo da reta projetiva, f, então, dado qualquer ponto x, pertencente a RP1, existe uma única transformação Möbius que é osculante a essa função, certo? E os gráficos dessas funções de Möbius são disjuntos também, exatamente como esses círculos. Mas e essas coisas são muito parecidas no seguinte: tem um dicionário entre resultados entre círculos osculantes e transformações de Möbius. Bom, essa parte que eu vou falar é um trabalho do Etienne Gis, onde, num teorema, ele mostra que, não sei se vocês lembram, o teorema de 4 vértices na geometria diferencial, que diz que, dado uma curva fechada, né, então, ela tem 4 pontos, pelo menos, que são pontos extremo local da curvatura. Né? Tipo, pega a elipse, né? Esse ponto e esse ponto e esse ponto e esse ponto são pontos extremo local da curvatura, no sentido de que esse ponto e esse ponto são pontos mínimo de curvatura, mínimo da curvatura, e esses 2 pontos são pontos máximo da curvatura, certo? Então, dado qualquer curva fechada, você tem pelo menos 4 pontos que são pontos extremos. Isso aqui é clássico na geometria diferencial. E aí,
Você pode mostrar isso com esses círculos oscilantes. O que o Etienne mostra é que, dado um diffeomorfismo de espaço projetivo, da reta projetiva, existe pelo menos 4 pontos x, 4x pertencentes a RP1, tais que, nesses 4 pontos, xis e 1 até 4, tal que nesses xis, a schwarziana da função é 0. E a schwarziana ser 0 quer dizer que, o quê? O que quer dizer schwarziana 0? Vocês que agora já conhecem schwarziana. Schwarziana ser 0 significa que, nesses pontos, a função, o diffeomorfismo, é super oscilante à transformação de Möbius que beija ela. Ou seja, o terceiro nível também é 0 aqui. Esse aqui é 0, certo? Então, claramente, em todos os pontos, cada função tem um Möbius oscilante, mas em 4 pontos, pelo menos, você tem que ter em terceira ordem, terceiro jato também é 0. Tá bom? Ok. Deixa eu ver. 350. Então, a gente tem agora um pouquinho, vamos puxar esse bichinho para o lado da dinâmica, certo? Que aparece bastante também, eu não consigo ser nem completo, nem conheço todos os temas aqui. Então, um exemplo que poderia falar para vocês. Aliás, isso aqui pode ser exercício no cálculo 1. É bom para quem faz monitoria dar isso para os alunos de cálculo 1. É legal, não acredite, porque você pega uma função que tem 3 vezes derivada e define aquele negócio, derivada schwarziana. Então, mostre que se a derivada schwarziana de uma função é negativa ou outra negativa, a composição também é negativa. Isso aqui, essencialmente, quer dizer se uma curvatura é negativa, outra curvatura é negativa, então, de novo, é negativa. Os dois estão afundando alguma coisa, a composição também afunda. Depois, se a função tem curvatura negativa, a inversa da função tem que ter schwarziana positiva. Tá? E aí, o legal é que esse negócio que parece chatinho também, assim, que schwarziana é negativa somente se essa função é convexa. Convexa quer dizer assim, né? A concavidade para cima. É porque... bom, isso aqui é uma boa conta para fazer. Mostrar que realmente a schwarziana é, se não me engano, a segunda derivada dessa função dividido pela função, com sinal negativo. Eu acho que é isso. Não sei se o Lucas lembra isso. A schwarziana de uma função f sempre vai dar menos segunda derivada dessa função dividido por essa função mesmo. Então, isso quer dizer que se a schwarziana for negativa, isso mostra que segunda derivada dessa função é positiva e, portanto, é convexa a função, certo? Agora, esse não é só uma conta assim, besta de só fazer essa conta. Isso aqui, na verdade, aparece na equação de... Como é que é o nome dessa equação diferencial? Eu acho que é Sturm-Liouville. Nessa equação diferencial Sturm-Liouville, se você pegar essa equação de segundo grau, duas linhas de x mais i de x, u de x é igual a 0, certo? O espaço das soluções dessa equação tem dimensão 2. Se você pegar uma base formada por U1 e U2, por exemplo, que forma uma base, por alguma razão as pessoas se interessaram a saber se eu sei a razão entre essas duas soluções, como eu vou recuperar a função i, que está aqui. É isso aí. O i, essa função i, que aparece no coeficiente de u, é exatamente metade da derivada schwarziana dessa função. Esse aqui, para quem gosta de fazer conta, é legal também. Pega a derivada, a regra de cadeia à vontade para fazer essa conta. Mas eu acho que o pessoal que faz equações diferenciais e que trabalha no Sturm-Liouville, inclusive esse aqui é uma forma de generalizar a definição de schwarziana, mas é um bichinho que aparece justamente... Bom, eu estava querendo dizer por que 1 sobre a raiz quadrada de f', porque quando você faz essa conta, aparece exatamente aquele raiz quadrada de f' na tua conta. Bom, deixa eu falar um pouquinho, talvez deveria vir antes isso, mas a derivada schwarziana, quem atribuiu o nome de Schwarz foi Cayley.
famoso que ele atribui a Schwartz a derivada schwarziana. Mas, aparentemente, o próprio Schwartz atribui isso a Lagrange. O Lagrange tem um livro de geografia, cartografia, né? Que eles estudavam isso bastante. O nome do livro é Cartes de Geographie. E ele lá, o Lagrange, parece que já tinha sacado. Eu não consegui ver, porque tem um artigo no Math Intelligencer que dá um link sobre o artigo original do Lagrange, mas não está disponível. Aliás, eles falam que não está disponível, a gente coloca para vocês um link que aqui é disponível. Eu entrei no link, também não está disponível esse novo link. Mas, aparentemente, o Lagrange usou isso, justamente, e a definição de schwarziana que ele usou não foi a definição de schwarziana do jeito que a gente colocou aqui. Foi a definição, a segunda derivada de 1 sobre a raiz quadrada de f'. E, aparentemente, por isso que o próximo personagem, que é o Sylvester, leu o Carte Geographique do Lagrange, mas não achou nada de schwarziana, mas parece que, pelo menos os autores do artigo lá no Math Intelligencer, inferem que, por isso que ele não entendeu que o Schwartz tinha sacado a derivada schwarziana, porque ele achou outra coisa. Mas acontece que eles são as mesmas coisas, fazendo essas contas tediosas. Bom, aí eu gostei dessa lei de Arnold, seguindo esse tipo de coisas, e exatamente o teorema de Stokes, inclusive, que as descobertas são raramente atribuídas às pessoas corretas. Eu estou nesses dias falando muito nisso, então vocês também vão ser as vítimas de ouvir isso, porque no curso de cálculo a gente fala de teorema de Stokes, mas todo mundo descaradamente fala que não foi o teorema de Stokes, que foi o William Thomson, o Lord Kelvin, que tinha feito a conta, porque faz muito sentido, porque o Kelvin estava estudando junto com Tate os vórtices, equações de vórtices no líquido. E para estudar vórtices aparece rotacional, o curl do campo vetorial, e ele tinha sacado, eu não vi com meus olhos, mas aparentemente ele escreveu uma carta para o Stokes, e Stokes, como todo bom professor, pegou a carta e colocou na prova dele, o negócio, para os alunos. E reza a lenda que ele colocava muitos anos para que ficasse em nome dele, o teorema. Porque ninguém resolvia e falava, o tal de teorema de Stokes, né? Aquele vai cair na prova sempre. Bom, eu ouvi essa versão de o meu orientador. Agora, o lei de Arnold parece que funciona nesse caso também, mas eu acho mais legal esse aqui também, do Michel Berry. Nada, na verdade, tem uma primeira vez. Toda vez que você procura, tem alguém que fala que provou alguma coisa que tem a ver com a coisa e assim por diante. Bom, derivada de Schwartz também tem uma história parecida. Eu já falei para vocês sobre como que aparece transformação de Möbius e schwarziana no caso de reta projetiva, de filomorfismo da reta projetiva, mas eu provavelmente vou dever a parte dinâmica. Eu só posso dizer para vocês aqui, colocar uma coisa aqui, não vou demonstrar, era previsto demonstrar isso aqui, que se você tem uma função que tem 3 vezes derivada e tem schwarziana negativa, então a razão cruzada sempre aumenta. Se schwarziana é nula, a razão cruzada é preservada. Se schwarziana é negativa, a razão cruzada aumenta e o contrário. Se schwarziana for positiva, a razão cruzada vai diminuir. Esse aqui é um dos resultados que está no coração de vários resultados em sistemas dinâmicos de dimensões mais baixas. E a sua demonstração que eu tinha escolhido é devido ao Wright, que está escrito num artigo de Milnor, Bonifant e Milnor. A gente pode pular, mas eu queria fazer a propaganda dessa demonstração, porque você pode colocar no cálculo 1 também. Falar no cálculo 1. Só usa teorema valor médio, pelo menos os primeiros 2 lemas para demonstrar. E deixa eu só pular desse aqui, porque não tenho tanto tempo. Está sendo gravado, então você pode ver. Bom, aí até coloquei o que isso tem a ver, derivada schwarziana em sistemas dinâmicos, como que apareceu justamente nesse trabalho de Bonifant e Milnor. A gente pula aqui, tem figuras legais, que provavelmente Lucas tem figuras mais bonitas que essas, mas
enfim, a gente passa desse. Eu vou colocar outro, que é um resultado muito recente, que também a razão cruzada aparece, e resultado é seguinte. Se você tem um tetraedro, aliás, tetraedros, não sei se vocês já perceberam, tetraedros, tem uma vasta literatura sobre tetraedros, as relações entre os ângulos de tetraedros e face, perímetros das faces, etc. Então, se você olhar para o tetraedro, ele tem faces PIs, que são perímetro de face I, então vértice I, aqui tem perímetro, é oposto a vértice I, tem um perímetro, esse triângulo, que chamamos de PI, e o ômega I é o ângulo oposto, esse ângulo espacial aqui, esse ângulo daqui, certo? Ângulo esférica, né? O ângulo esférico. Então, não acontece nada mais, nada menos do que a razão cruzada entre esses 4 perímetros é exatamente dada pela razão cruzada entre esses 4 ângulos. Acredite se quiser, esse aqui é o teorema principal de um artigo em Invenções Matemáticas em 2022. E o que ele prova? Na verdade, prova que existe uma transformação projetiva que sempre manda esses 4 para esses 4, e para isso usa geometria algébrica e bastante topologia sofisticada. E o mais legal é que ele prova isso não só para tetraedros euclidianos, e sim para tetraedros hiperbólicos e elípticos também. Ou seja, você pode imaginar tetraedros hiperbólicos e faz. Mas a questão é que mesmo a demonstração para o caso euclidiano não é tão óbvia assim. Aparentemente, esse mesmo cara, eu segui ele um pouco, ele é um professor da Universidade de Chicago, ele botou isso no Math Overflow, desafiou as pessoas que façam isso, parece muito simples, e parece que um russo fez uma demonstração de, sei lá, várias 100 linhas, sei lá quantas linhas, e conseguiu fazer, usando geometria, várias relações, etc. Mas no caso hiperbólico, obviamente, não. E, além disso, ele tem um pouco mais no paper dele, onde demonstra. Ok, eu acho que eu vou encerrar aqui. Só vou falar que também eu pedi ao ChatGPT para que ele desse uma piada para a minha palestra também sobre a razão cruzada. Ele deu esse aqui, que a razão cruzada e schwarziano foram... Nós não podemos servir vocês. I'm sorry. Ok. Você desliga isso. Perguntas? Sugestões de piadas? Opiniões fortes sobre o coentro? O microfone está em cima da caixa de som, se precisar. Acho que não vamos... Bom, vamos agradecer com o certificado laranja. Esse que estava Obrigado. Certo? Esse foi o último seminário, então, desse semestre. A gente volta no semestre que vem e a gente avisa quando vai. Tá bom? Obrigado a todo mundo. Obrigado, Olha. Obrigado.